tema de hoje, passado e esquecimento do passado. Falemos de início a respeito da nossa memória. A nossa memória é onde estão registrados, ou melhor ainda, onde estão registradas todas as experiências que nós realizamos em nossa longa vida. Tanto aquilo que nós realizamos enquanto no plano físico, como também aquilo que nós realizamos enquanto nós estamos no plano espiritual. Isso já nos traz a necessidade de considerar que esta memória não está no cérebro. Porque se caso estivesse no cérebro, como é que seria registradas as nossas experiências lá no plano espiritual, já que quando nós lá estamos, não somos portadores da nossa condição física. E também, ao longo das nossas reencarnações, como é que haveria a transferência das nossas experiências ao longo de toda essa nossa caminhada. A nossa memória é encontrada no perispírito. De uma forma breve, perispírito é um corpo fluídico que é o intermediário entre nós, espíritos, e o corpo físico que nós utilizamos enquanto no plano físico. Quando nós regressamos ao plano espiritual, o perispírito continua existindo. Esse não desaparece. O que desaparece é o corpo físico. Então, nós temos aí a necessidade de considerar que muitos acreditam que o cérebro seja o local onde as nossas experiências são registradas. O cérebro é um organismo de manifestação. Através do cérebro, nós nos manifestamos. Muito bem. Agora, será correto nós dizermos que nós esquecemos do passado? O que acontece é que a nossa memória tem várias camadas. Podem ser memórias conscientes, daquilo que nós estamos usando em cada momento. Isso pode estar num nível mais profundo, que chama-se subconsciente, ou ainda mais profundo, que seria o inconsciente. E o que, na verdade, acontece é de que a possibilidade de nós acessarmos a nossa memória é mais fácil no nível consciente, já é mais difícil no nível subconsciente, e no inconsciente, certamente, a possibilidade é ainda mais remota. Mas para mostrar que mesmo aquilo que está no nosso inconsciente não se perde, tanto é que existem procedimentos de terapia de regressão de memória, e que, através da hipnose, são buscadas informações da vida atual, lá no nosso início, ou mesmo de vidas anteriores. Isso significa que o registro não está perdido. O que acontece é que nem sempre nós conseguimos acessar isso com a devida facilidade. Mas uma das coisas que se coloca, especialmente quando nós falamos a respeito das reencarnações, é a questão do esquecimento do passado. E como eu estou dizendo, na verdade, nós não esquecemos, nós podemos não estar acessando esse passado. Mas vamos pegar uma experiência da nossa vida presente, que nós realizamos várias experiências. Tomamos uma, por exemplo, aprender a dirigir automóvel. Podia ser bicicleta, podia ser qualquer outra coisa. O que acontece quando nós começamos a aprender a dirigir? É uma complicação. Tem pedal para embreagem, pedal para freio, para acelerador, tem o freio de mão, a alavanca de câmbio. Além de tudo isso, precisamos saber onde é que liga a chave, onde é que vira. E mais ainda, precisamos estar atento àquilo que acontece fora do veículo. As pessoas, os carros, os obstáculos que possam existir. Mas nós percebemos que, à medida que vão se desenrolando as aulas, vai havendo maior facilidade. Até que um dia chega uma situação em que nós simplesmente entramos no carro, dirigimos, sem que façamos qualquer cogitação de como é que nós estamos fazendo aquilo. É o que se costuma dizer que nós temos uma habilidade agora no piloto automático. Agora, vamos ver o seguinte. Esquecer ou não ter acesso à informação será uma desvantagem?
Imagine como é que seria dirigir um auto se nós entrássemos no nosso carro e tivéssemos que recapitular todas aquelas coisas que nós fizemos no aprendizado. Nós não íamos conseguir dirigir, não é verdade? Então, o que acontece? Aí nós temos duas coisas a considerar. Uma coisa é a memória a respeito de como é que se processou o aprendizado. Ora, uma vez instalada a habilidade, isso não é mais necessário. Quer dizer, nas aulas iniciais, certamente nós precisamos lembrar como é que foi que nós fizemos na aula passada, para saber para que servem os pedais e essas coisas todas. Mas chega uma hora em que isso não é mais necessário. Mas a habilidade fica disponível. Nós sentamos no carro e simplesmente dirigimos. E, então, em relação ao nosso pretérito, o que acontece? Existem as coisas, as habilidades que nós desenvolvemos, estas estão sempre disponíveis na medida que sejam necessárias. Enquanto que o processo, como é que nós adquirimos essa habilidade, não há necessidade, ainda que isso continue registrado. Então, da mesma forma como haveria uma dificuldade para nós dirigirmos o carro, imagine se nós tivéssemos que lembrar o processo de aprendizado para andar, para falar, para escrever e tantas outras coisas. Certamente, isso seria alguma coisa bastante ruim. Então, aquilo que vai para a nossa memória e que não acessamos, mas é porque isso não é mais necessário, e nós vamos acessar a habilidade em si. Mas aí pode surgir alguém que diz, bom, mas nas nossas reencarnações não é uma tremenda desvantagem nós não nos lembrarmos das reencarnações anteriores? Vamos considerar uma situação em que alguém esteve num núcleo familiar onde houve grandes dificuldades de convivência, em que houve muita desarmonia. E voltando lá ao plano espiritual, essas mesmas pessoas entendem que seria necessário renovarem, numa nova experiência encarnatória, as tentativas a propósito de vencer aquelas dificuldades. Muito bem. Acertado isso, eles vêm aqui para uma nova encarnação e podemos imaginar duas situações. Uma, chegando aqui, eles se lembram em detalhes como é que foram todas aquelas dificuldades na encarnação anterior. E outra, não se lembram disso. Percebem que alguma coisa está convidando para que se esforce para melhorar o relacionamento. Quando essas duas situações, a experiência vai ser mais bem-sucedida? É aquela que nós vamos lembrar todos os incidentes que houveram na encarnação anterior? Certamente não. Provavelmente nós nem começaríamos a nossa experiência, nós romperíamos logo de saída, porque continuaria exatamente a mesma situação. Então, nesse caso, eu pergunto, é uma tremenda vantagem não se recordar dessa experiência que tenha sido desenrolada anteriormente. Mas imaginemos ainda uma outra coisa. Alguém, um artista fantástico, um pianista, retorna ao plano espiritual. E nas programações das reencarnações, nós sempre temos que levar em consideração que as experiências precisam variar, precisam ser as mais diferentes para que nós possamos desenvolver as habilidades nos mais diferentes campos. Eu pergunto, se ele regressasse para uma nova encarnação, com todo o acesso daquilo que ele usava quando era pianista, o que vai acontecer? Provavelmente vai ser pianista novamente, vai estar na segunda temporada, na segunda época em que vai estar excursionando. Então, em situação como essa, através de processos que são executados no plano espiritual, isso é feito de tal maneira que não haja acesso a isso para que ele possa dirigir o interesse para aqueles propósitos que estão sendo programados para a nova reencarnação. Isso não significa que ele esqueceu de tocar piano. Como eu disse, as habilidades nunca se perdem. Pode acontecer que, inclusive, quando está aqui na nova encarnação, haja uma necessidade de que ele venha a tocar piano. Ele vai recuperar isso. E aqui, muitas vezes, acontece uma coisa curiosa. Há coisas que nós aprendemos com uma facilidade imensa e outras que nós temos dificuldade. Quando nós aprendemos algo com muita facilidade, provavelmente nós estamos simplesmente recordando. Nós estamos simplesmente tendo acesso àquilo que já havíamos desenvolvido anteriormente. Eu volto a insistir, nas nossas experiências, sempre que surge uma necessidade útil, para que acessemos uma das habilidades que estão ali guardadas, elas emergem
Pode ser que, no primeiro momento, tem que haver um certo exercitamento para que aquilo se manifeste de uma forma plena. Muito bem. Então, feita esta consideração, vamos considerar um relato que está lá no livro de André Luiz, que é psicografado por Chico Xavier, em que relatam a necessidade de um espírito contar com a assistência dos espíritos que cuidam de atender às necessidades das pessoas, muitas vezes para programar uma nova encarnação, ou muitas vezes para superar alguma dificuldade que estejam enfrentando. Então, eles conseguem fazer uma regressão no sentido de buscar nas vidas anteriores, que podem ser bem antigas, coisas que possam ser de interesse. Mas aqui nós precisamos, para considerar isso, em primeiro lugar, perguntar o seguinte: como é que nós costumamos orientar a nossa vida? Nós costumamos orientar em função daquilo que nós queremos? Ou costumamos orientar a nossa vida em função daquilo que nós não queremos? A rigor, como nós estamos mergulhados numa cultura onde prevalece o negativo, então a gente nota que a maior parte das nossas escolhas sempre é no sentido de irmos na direção de querer afastar aquilo que nós não queremos. Isso tem algumas implicações. Porque as pessoas pensam que se nós nos defrontarmos com aquilo que nós não queremos, com aquilo que está nos incomodando, que nós iremos superar isso. Será que de fato acontece? A própria psicologia hoje nos esclarece o seguinte: a nossa energia, aqui no caso nós podemos falar nossa energia magnética, ou nossa energia do perispírito, o espiritual mesmo, é canalizada na direção daquilo que desperta em nós o interesse. Então, se caso nós estamos voltando o nosso interesse para algo que nós não queremos, essa coisa que nós não queremos vai ser energizada. Nós achamos que com isso resolve. Não, pelo contrário, isso vai promover com que haja ainda um detalhamento maior daquilo que nós não gostamos, daquilo que nós não queremos. A propósito, nós podemos até usar de um exemplo que muitos vão ter que se defrontar nos dias restantes de maio, que é a sua declaração de imposto de renda. E a pessoa vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Então, fazer a declaração de imposto de renda é uma coisa que ela não gosta. É alguma coisa que ela vai protelando de alguma maneira. Mas aí chega um momento que não tem alternativa, vai acabar fazendo a declaração de imposto de renda. Agora, quantas vezes a pessoa lembrou que havia a necessidade de fazer a declaração, mas não fez? Não, amanhã eu faço, depois da manhã eu faço. Isso traz um sofrimento, não traz? Ou pelo menos um desconforto. Aí, finalmente, a pessoa vai às 11 horas do dia, das 23 horas do dia 31 de maio, e manda a declaração lá para o imposto de renda. Aí ele diz: mas como? Nesse caso eu resolvi. Resolveu? Eu pergunto: e o ano que vem como é que vai ser? Vai continuar a mesma coisa. O hábito não foi superado. Foi superado porque não havia, evidentemente, qualquer outra alternativa. Ele tinha que fazer aquilo. Então, notem, em situações em que nós orientamos em função daquilo que nós não queremos, o que nos movimenta na direção de agir é o sofrimento. E, longe de resolver, ele pode superar momentaneamente alguma coisa que esteja incomodando, mas isto irá se reproduzir novamente na sua vida. Novas declarações de imposto de renda virão. Nós podemos considerar aqui uma coisa que é muito frequente nos dizer: olha, você precisa deixar de ser egoísta. O egoísmo é a chaga da humanidade. E nós concordamos com isso. De fato, o egoísmo é um negócio bastante inadequado para que nós possamos ter uma experiência de vida a mais adequada. E o que vamos fazer? Vamos confrontar com o egoísmo. É possível que, numa determinada situação, nós venhamos a abrir mão do egoísmo e deixamos de ser. Mas eu pergunto: deixamos de ser egoísmo ou vai ser algo semelhante com o imposto de renda? Quer dizer, o hábito continua ainda, ele irá se manifestar novamente.
Mas nós podemos levar isso numa outra direção e buscar aquilo que nós queremos. E no caso específico do egoísmo, eu diria, aquilo que nós queremos não é se livrar do egoísmo, é desenvolver o altruísmo, que é o contrário do egoísmo, não é verdade? E o que acontece? Na medida em que nós vamos aprimorando a nossa habilidade do altruísmo, ajudamos alguém a atravessar a rua, ajudamos alguém a encontrar um endereço na cidade, oferecemos algum recurso material para quem está precisando, oferecemos a nossa atenção para quem quer dizer alguma coisa para nós. E aos poucos nós vamos aumentando, nós vamos desenvolvendo a nossa habilidade de ser altruísta. E nós notamos uma coisa, toda vez que nós fazemos alguma coisa na direção do altruísmo, nós nos sentimos bem, não é verdade? Todos nós já passamos por experiência dessa natureza. Então, aí a motivação é sofrimento para sermos altruístas? Não, não é. E qual é a motivação? Entusiasmo. Nós ficamos entusiasmados porque isso nos traz um resultado agradável. E sabe o que quer dizer entusiasmo? Quer dizer com Deus. Veja que coisa fantástica, né? Mas então nós podemos fazer isso. Aquelas coisas que nós não queremos, podemos transformar em alguma coisa que nós queremos. Então vamos supor o seguinte: eu preciso reprimir a minha impaciência. Não, eu preciso desenvolver a minha paciência. Então, a impaciência é o que eu não quero, mas o que eu quero? Eu quero ter paciência. Então, não é a confrontação com aquilo que nós não queremos que nós vamos superar. É simplesmente conseguir encontrar aquilo que corresponde ao reverso daquilo que nós não queremos, o oposto. Então, se porventura eu tenho alguma dificuldade de qualquer natureza, por exemplo, eu não quero ser doente, não, eu quero ter saúde. Então, eu posso simplesmente começar a me expressar de uma forma tal em que eu procuro desenvolver a saúde e não ficar fazendo um levantamento exaustivo a respeito de doenças ou coisas dessa natureza. Vamos falar de saúde. Feito essa observação, voltemos àquela questão que eu tinha mencionado, que consta do livro de André Luiz, em que alguém está sendo auxiliado para que possa recuperar informações das suas encarnações passadas que possam lhe auxiliar a programar uma nova reencarnação ou a superar coisas que possam estar dificultando. E, no caso, é um espírito já bastante antigo, de séculos e séculos. E esse espírito, quando estava sendo examinado, é o mesmo que havia há 200, 300, a 400 anos atrás, ou é alguém melhor? Claro que é alguém melhor, porque cumpre-se, nesse caso, a lei da evolução. Nós gradativamente vamos melhorando. Então, nesta busca de informações do passado, nós podemos já destacar aquelas coisas boas que trouxe aquele espírito até aquele momento. Descobrindo quais são essas coisas boas, elas poderão ser reforçadas, poderão fazer parte de um novo programa encarnatório no sentido de aprofundar ainda da mesma maneira. Bom, e aquelas coisas que de alguma forma estão constrangendo ou que estão criando algum impedimento na vida da pessoa, normalmente seriam aquelas que nós não queremos. E como é que deverá ser tratado essas coisas que nós não queremos? Da mesma forma que eu disse para o egoísmo, que eu disse para a impaciência e assim por diante. Então, isso significa ressignificar a experiência. Então, isso não significa que nós não devamos considerar essas coisas que, de alguma forma, nos limitam, que estejam nos constrangendo. Claro que nós temos que descobrir isso, mas temos que procurar superar isso de uma forma que realmente não seja apenas um episódio em que vencemos episodicamente, mas que a habilidade permanece, em que voltará a se repetir novamente em nossa vida. Então, uma coisa interessante, procurem observar vocês, como é que vocês orientam a sua vida, em função do que não quer ou em função daquilo que quer? Posso pegar um pequeno exemplo. Vamos supor que eu tenho emprestado um livro para alguém e eu estou querendo que haja devolução desse livro. Como é que as pessoas normalmente iriam se dirigir àquele que tomou o livro emprestado? Olha, não se esqueça de trazer o livro. É isso que você quer?
Ou você quer que ele lembre-se de trazer o livro, hein? É evidente, você quer que ele se lembre. Agora, bom, isso não tem importância, tem muita importância, porque quando nós falamos, não se esqueça, qual é a imagem que nós criamos, hein? É esquecendo, né? E o que acontece em essas imagens? E, no outro caso, lembre-se, nós criamos uma imagem também. Qual a imagem? Ele trazendo o livro. Né? E a imagem que nós fazemos aglutina energias para que aquilo aconteça. Então, no caso de não se esqueça, o não é cancelado. Vai dar, esqueça de trazer o livro. Então, se nós quisermos orientar uma criança, por exemplo, para atravessar a rua, provavelmente as pessoas vão ter cuidado para não ser atropelada. É isso que nós queremos, que ela não seja atropelada? Ou nós queremos que ela atravesse a rua em segurança? Hein? Então, isso muda completamente a motivação que orienta como é que aquilo vai ser executado. Então, eu acredito que quando nós buscamos informações lá no passado, nós precisamos fazer essa transformação e não querer enfrentar aquilo que nós não queremos, aquilo que esteja nos constrangendo de alguma forma. Então, aí nós estamos diante da colocação. Nós não esquecemos o passado, nós apenas não temos acesso a informações e aquilo que é fundamental para a nossa vida, isto vem naturalmente, nós temos a possibilidade de ter acesso a isso. Então, isso nos leva a concluir o tema de hoje, considerando alguma coisa que ouvimos com muita frequência. Olha, deixe de viver no passado, viva no presente. Vocês já ouviram isso? É possível viver no passado? Como é que faz para viver no passado? A nossa vida é constituída exclusivamente de uma sucessão interminável de presentes. Nós não vivemos nem no passado, não dá, e nem no futuro nós conseguimos viver. Entretanto, no presente que nós vivemos, podemos trazer informações correspondentes às nossas experiências do passado. Isso não quer dizer que nós estamos vivendo o passado, nós estamos simplesmente passando o filme novamente de coisas que houveram lá atrás. Mas aquilo que foi filmado não é que nós estamos realizando novamente, nós simplesmente estamos lembrando disso. E em relação ao futuro? Em relação ao futuro, claro, nós podemos imaginar o futuro. Muitas vezes nós temos muito temor em relação ao futuro, então podemos imaginar isso. Por outro lado, podemos imaginar também as coisas que nós queremos conquistar no futuro. Então, a vida se processa exclusivamente no presente. Agora, pergunta, as recordações das nossas experiências passadas têm algum significado? Promove algum efeito? Claro que sim. Quando nós visitamos as experiências passadas, nós movimentamos a nossa emoção. Podemos estar diante de alguma coisa que foi muito importante, muito agradável, e certamente nós vamos movimentar uma emoção positiva. Entretanto, se nós trouxermos do passado aquilo que nos incomodou, isso vai mexer com as nossas emoções, mas também nós temos que, aí, nesse caso, fazer a mesma ressignificação. Se, porventura, vem no nosso presente recordações de coisas que estejam nos desagradando, transformemos isso, procuremos vencer esse tipo de coisa. E em relação ao futuro, normalmente as pessoas dizem o seguinte, olha, você deve ser otimista. Não é isso que nós precisamos desenvolver, porque muitas vezes se declara, olha, seja otimista, porque isso vai acontecer assim, assim. Muitas vezes as pessoas estão falando coisas que não vão acontecer, mas querem que nós sejamos otimistas assim mesmo. A habilidade que nós temos que desenvolver não é ser otimista, é desenvolver a esperança, que é diferente de ser otimista. Ter esperança é ter a certeza de que quando as dificuldades vierem, nós vamos superá-las. Quando as oportunidades surgirem, nós vamos aproveitar. Então, não significa de simplesmente nós darmos de um otimismo que não tem por base nada que possa nos assegurar que acontece, porém a esperança sempre ela pode nos ajudar em nossa vida futura. Mesmo porque nós sabemos
que o nosso caminhar, da onde nós estamos e da onde nós viemos, sempre foi um desenvolvimento para frente. Não existe marcha ré, ainda que nós tenhamos aprendido lá para dirigir o carro a marcha ré, né? Que eu não mencionei. Mas o que pode existir na nossa vida é uma velocidade inadequada do nosso progresso, ou mesmo até, em certas situações, ficarmos estagnados. Voltar, nunca. Então, nós temos a certeza absoluta que na situação em que nós estamos hoje é melhor do que nós tínhamos há séculos atrás, ou anos atrás, em encarnações anteriores. E, do mesmo jeito, nós sabemos que a lei do progresso nos assegura que o amanhã, que o futuro que nós iremos transformar em presente na nossa caminhada, será melhor também. Então, esta é a colocação que nós temos que ter em relação à questão do passado, em relação à questão do futuro. Vivermos com o pé no presente, porque não tem outra forma, não há onde colocar os nossos pés, a não ser que seja no presente. E certamente alguém que nos ensinou muito a respeito de como é que nós podemos fazer da nossa vida uma vida melhor, Jesus. E diz, ame o próximo como a si mesmo, faça o outro o mesmo que você quer para si mesmo. Aí, veja, note, ele está dizendo aquilo que nós queremos, ele não está dizendo aquilo que nós não queremos. Quer dizer, todo o ensinamento de Jesus não é pela negativa, é pela afirmativa, é o que fazer, não é o que enfrentar. E da mesma forma, Jesus, além de nos consolar, ele faz com que em nosso íntimo desperte e cresça cada vez mais a esperança. E que tenhamos todos esperança naquilo que está por vir.